Oi, eu sou a Nanda e esse é o meu Top 5 filmes dirigidos por Alfred Hitchcock. Agosto é o mês de aniversário de Hitchcock. Para quem não sabe, ele nasceu no dia 13 de agosto. E eu adoro falar sobre esse diretor. Ele é um dos meus favoritos. Eu tava assim um pouco com ranço de fazer uma lista de filmes sobre pais. E eu tive essa ideia de fazer um mês especial só com análises e publicações sobre Alfred Hitchcock. Para começar, eu vou te contar quais são os meus 5 filmes favoritos dele e estão elencados por ordem de preferência. Em quinto lugar, ficou Festim Diabólico. Esse não é dos títulos mais populares de Hitchcock, mas com toda certeza foi amor à primeira assistida. Esse é o primeiro filme em cores de Hitchcock e ele é ambientado todo em apenas um cenário. Aqui, o diretor recria o planejamento de um grande filme de suspense, onde os personagens são a equipe técnica. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o diretor faz uso de metalinguagem para contar uma história pra gente, e esse é um recurso que ele vai utilizar novamente no futuro, mas com outros métodos. Além disso, foi uma das primeiras obras a simular o plano sequência de forma tão verossímil. Uma outra curiosidade que eu posso citar sobre o Festim Diabólico é que Hitchcock trouxe um ar queer para esse filme. Isso foi uma coisa que eu demorei um pouco de ver, mas depois não tem como desver. Tem análise completa desse filme lá no site colormydays.art.br. Confere lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem uma coisa que Hitchcock faz como ninguém, é trazer o inesperado. E aqui, em A Sombra de uma Dúvida, é isso que a gente tem. Muito suspense e surpresa. Nesse filme, ele traz tio e sobrinha com o mesmo nome para confundir ainda mais a nossa cabeça. Um dos grandes motivos por que esse filme entrou em quarto lugar e tá no meu top 5 é pelo fato dele ter um roteiro cheio de curvas e conclusões precipitadas para o espectador. É incrível, você não pode perder, tem que assistir. Não há quem não concorde que Um Corpo que Cai é uma obra-prima. E aqui ele está em terceiro lugar porque ele não me causou o mesmo impacto que o primeiro lugar teve. De qualquer forma, Vertigo é um dos maiores plot twists da história do cinema, na minha opinião. Quando você pensa que você já tinha entendido tudo sobre o filme, ou que ele tá acabando, que tá chegando ao final, Hitchcock vai lá, te pega de jeito e mistura tudo que você já tinha concluído. Além disso, uma coisa que me encanta muito em Corpo que Cai até hoje é a forma como Hitchcock faz uso da paleta de cores. Ele imprime uma estética singular. O conjunto de cores escolhido por ele, o verde e o vermelho, falam pelas fases da jornada do herói, tanto do protagonista quanto da coadjuvante. É simplesmente incrível. Coisa de gênio. Você já assistiu Um Corpo que Cai? Você chegou a prestar atenção nessa questão das cores? Comenta aqui embaixo o que você percebeu sobre as cores. Se tem um filme que recria a arte de fazer filmes, com toda certeza é Janela Indiscreta. Lembra da metalinguagem que eu comentei lá em Festim Diabólico? Então, nesse filme aqui, Hitchcock traz o que há de mais cinematográfico no comportamento humano, que é o voyeurismo. O que tem de mais cinema do que um voyeur observando o comportamento alheio? Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Eu adoro os subtextos que Hitchcock traz para Janela Indiscreta. Ele faz isso de uma forma tão sutil quanto a maneira com que ele nos coloca no lugar do protagonista interpretado por James Stewart. Nós somos tão observadores quanto ele, sentados aqui na nossa cadeira, assistindo tudo que eles estão fazendo na tela. Além disso, o filme traz a icônica Grace Kelly roubando a cena com seu guarda-roupa impecável e que fala pela personagem dela. Eu fiz uma análise sobre o figurino de Grace Kelly em Janela Indiscreta e tá lá no site. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você ir lá conferir também. Em primeiro lugar, tenho certeza que eu vou te surpreender. Não é Psicose, Os Pássaros. Adoro esse filme, amo esse filme, não só pelos aspectos técnicos que foram muito inovadores para a época, como, por exemplo, os efeitos visuais dos pássaros, a ausência de trilha sonora, a edição e a montagem, que são primorosos, mas eu gosto muito também do fato de ser um filme de terror e com uma visão feminista. Esse é o primeiro filme dele onde a protagonista é uma mulher, interpretada pela Tippi Hedren, que, se você não sabe, é a avó de Dakota Johnson, e a gente fica com ela 100% do tempo. A gente acompanha
toda a jornada dela. Diferente dos outros filmes dele, onde os protagonistas eram homens. O filme traz também uma história pra lá de assustadora, com argumentos à primeira vista um tanto quanto superficiais. Quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei apavorada com o ataque final dos pássaros. Foi, acho que, um dos primeiros filmes de ataque animal da história do cinema. Os Pássaros é um filme muito interessante que inspirou muitos outros cineastas. Eu fiz uma análise sobre a estética dos pássaros, que também está lá no blog. Conta pra mim, qual é o seu filme favorito de Alfred Hitchcock? Eu espero que vocês entendam que uma lista com filmes favoritos é muito subjetiva, tá muito ligada às experiências pessoais de quem tá passando essa lista pra vocês. E não fiquem bravos comigo por eu não ter colocado Psicose na minha lista. Se fosse um top 10, com toda certeza estaria. Eu quero agradecer por vocês terem assistido. Se inscrevam aqui no canal, clique no sininho para ser notificado dos próximos vídeos.